Olá, estou aqui mais uma vez fazendo um novo vídeo. Meu nome é Rosimari, para quem não me conhece, sou psicopedagoga, mas antes de mais nada, peço a todos que deixem seu joinha, que ative o sininho, né? E deixe a sua inscrição também, para que quando sair novos vídeos, você ser notificado, né? Peço que compartilhe com as pessoas que precisam saber um pouquinho mais sobre o TDAH, né? Que é esse o nosso tema de hoje. Vamos abordar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é algo muito falado, né? Sobre esse transtorno e vamos entender um pouquinho mais sobre ele, tá? Esse transtorno, ele é comum na infância, né? Ele é dos 3 aos 12 anos, que eles são mais, tem uma característica mais forte, né, assim, que dá para ser notado, né, mais facilidade, vamos dizer assim. Ele atinge 5% da população na fase escolar, né. É uma característica de dificuldade de focar, tem distração, né, não consegue focar em algo, né, que está sendo relacionado dentro da sala de aula, tem características de dificultar não concluir tarefas, né, nem seja de casa ou organizar os seus pertences, né, como objetos, né, materiais escolares, existe uma certa dificuldade nisso. Perdas constantes de brinquedos, não consegue guardar os seus brinquedos num local adequado e acaba perdendo brinquedos ou objetos, né? Acaba se distraindo com isso, acaba nessas perdas, né? Até de chaves, tudo, por exemplo, a chave do carro. Tem pessoas que pega a chave do carro, deixa em cima do armário, né? Dá uma volta e quando volta não sabe onde colocou a chave do carro, né? E acaba sendo uma coisa desorganizada e uma coisa assim que não é muito legal. Acaba ficando bravo, nervoso, né? E mais ansioso. E também não fica muito tempo parado. É uma criança que na escola não senta, não quer ficar sentado, se agita todo o tempo, sobe em cima de mesa, cadeira, né? Pega um brinquedo, larga o brinquedo, quer água, sai, não quer água, quer ir ao banheiro, do banheiro não quer, sabe? Então é uma criança muito agitada, tem uma dificuldade de sentar e prestar atenção, tá? Parece aquela criança que está ligada nos 220 toda hora, assim, não se desliga, não tem um botãozinho que desliga, sabe? É uma criança que fala muito, muito, muito mesmo. Às vezes atropela, né? Que os outros vão falar, ou fala antes das pessoas comunicar ou perguntar algo e ela já vai saindo respondendo, sem saber se o que a pessoa vai perguntar, qual é a relação daquilo, né? Se tem alguma coisa a ver com a pergunta, né? Também uma pessoa muito impulsiva, como eu acabei de falar, não tem aquele controle de saber esperar o seu tempo, né? A impulsividade demais, né? Uma pessoa que também vive gritando, vai falar, grita, né? Não consegue, vai brincar, brinca gritando, né? Não consegue ter o tom de voz mais suave, mais calmo, é sempre impulsivo na forma de falar, né? Geralmente fala mais gritando. Apresenta também esse transtorno, prejuízos tanto sociais como acadêmicos, e quando é adulto, até na parte de trabalho, no profissional, né? Que acaba por muitas vezes fazer alguns erros e esses erros pode trazer muito prejuízo, né, para a vida profissional dele. Às vezes colocando ele em risco ou a vida de outros, né, dependendo da função e do que trabalha, né, geralmente exige mais atenção, mais foco, então isso dificulta um pouco mais, né. Como que é feito o diagnóstico? Não há exames que atestem que a pessoa tem exatamente, né? Que é comprovado. Não.
existem por meio de avaliações da criança, da família, da escola. Exames, pode ser pedido também para ser feito, realizado exames de neuroimagem, que vai ver, né, toda a parte frontal do cérebro, né, para ver como que tá o fluxo sanguíneo, né, passando pelo lobo frontal, tá? Também pode ser feita avaliações através com os pais, nem para ficar uma coisa mais detalhada, tem que ser bem detalhado com os pais, porque esse transtorno ele pode trazer muitos prejuízos, como eu falei, né? E um dos prejuízos que ele traz é para a pessoa que tem esse transtorno, né? Que acaba perdendo, dando tristeza, perda da autoestima, né? Prejuízos em relacionamentos interpessoais, né? Não consegue trabalhar ou lidar com outras pessoas, acaba tendo desmotivações, se quer estudar algo, né? Acaba sendo desmotivado no estudo, e podendo ser até mesmo entrar em graves depressões também, que é uma das causas que a depressão pode ser uma depressão grave. E quando acaba sendo na adolescência, quais são os danos que isso pode trazer para um adolescente, né? Na parte social dele, com os convívio com amigos, pode acarretar até no caso a evasão escolar, porque acaba sendo frustrante, ele acaba se frustrando com a parte acadêmica dele, então ele acaba querendo parar, né, de estudar, pode levar ao uso também, se não for tratado, ao uso de drogas e álcool. Geralmente acomete muitas pessoas na fase da adolescência para esse lado, tornando-se também um adulto com poucas habilidades sociais, uma pessoa que acaba sendo muito insegura, né? Trabalhando em empregos que às vezes não lhe pagam bem, né? Então ele também vai ser desmotivado também em trabalhar em empregos que não agrada a ele, né? Mas ele tem que trabalhar pela sobrevivência, né? Muitas vezes. Tem menos possibilidades de ser inserido no mercado de trabalho, se não for tratado também com né? Desde a da abordagem da infância. Então, assim, acaba sendo acometido na parte profissional dessa pessoa, né? O TDAH na escola, ele também acarreta erros, né? Quando às vezes acaba escrevendo errado por conta de que não entendeu o contexto né, do que está sendo falado, então escreve aquilo que se entendeu, mas sem ter uma devida atenção. Tem dificuldades também em manter a atenção em tarefas que sejam lúdicas, por mais que a professora crie lá a ludicidade, né, trazendo o lúdico para dentro da sala de aula, essa criança, ela, mesmo assim, ela não vai prestar a atenção, né? Então, também prejudica essa parte. Parece não escutar quando se dirigem, as pessoas falam com a criança parece que não tá prestando atenção, não ouviu, né? Mas ela ouviu, mas ela não tá querendo prestar atenção porque aquilo dali não chama de fato a atenção dela. Então, ela quer prestar atenção naquilo que ela tem, né? De fato, uma vontade, né? Curiosidade, né? Daquele momento, né? Não segue instruções, não adianta falar, vamos fazer assim, assim, assim. São pessoas que não conseguem seguir uma instrução, não organiza tarefas, né? Não consegue organizar tarefas não escolares e muito menos as de casa. Às vezes tem tarefas que tem que ser feita, né? E não faz, né? Tanto da escola quanto em casa. A perda de objetos. Geralmente os pais compram materiais escolar quando chega certo momento do ano, já não tem mais nada, tem que comprar novamente porque perdeu, porque quebrou, porque sei lá,
não sabe se aonde colocou esses objetos dos materiais escolar ou brinquedo. Ele também se distrai muito com estímulos alheios, né? Em volta dele, coisas que não é dele. Ele se envolve com estímulos de outras crianças. As crianças estão fazendo outras tarefas, ele está observando ali, não que o professor está falando ou dando a instrução, entende? Esquece as atividades diárias, às vezes tem que fazer um dever de casa, ou um trabalho, alguma coisa nesse sentido, e não consegue fazer, não faz, porque acaba esquecendo de ter que fazer aquele trabalho, sabe? É uma pessoa que agita muito as mãos quando tá parado, agita as mãos, agita muito os pés, né? Não para, fica mexendo, sabe? Balançando. Então, uma das características também. Correr na escada, deitar, rolar, subir, descer, passar por baixo de mesa, de cadeira, puxar mesa, puxar brinquedo, sabe? Tudo ao mesmo tempo, sabe? É algo que não para, né? Tem dificuldade em brincar com outras crianças, no caso, porque a criança senta, brinca, se for com um carrinho, brinca ali, né? Essa criança, ela não consegue fazer isso. Então, ela tá brincando, mas ela tá andando pelo ar, tá entrando por cima das coisas, então ela não consegue parar para brincar. Então, até esse fato acaba sendo prejudicado o lado do lazer, o lado do brincar. Fala muito rápido, fala, e daí dá respostas antecipadas antes da pergunta ser relacionada a ela. Tem muita dificuldade em aguardar a sua vez, por exemplo, tá num parquinho e a criança sobe um escorregador, né? Todas as crianças têm um tempo para ir, outro e outro. Então, essa criança não consegue esperar a vez dela. Ela já quer ir rápido, subir e descer e já voltar novamente. Às vezes até acaba empurrando os coleguinhas, brigando, né? Tipo, naquele contato de corpo a corpo, acaba, né, machucando o próximo. Então, também interrompe assuntos quando uma pessoa está conversando com a outra, acaba entrando no meio da conversa e acaba não deixando as pessoas conversarem, terminar de conversar, né? Acaba sempre interferindo, entrando no meio daquele assunto, né? E quais são essas causas? As causas não tem causas definidas, né? São causas, fatores que podem ser ambientais, né? Fatores genéticos, né? Também genética e hereditariedade, né? Alta. A hereditariedade da pessoa passada, né? Pode também estar relacionada também com esse transtorno. O tratamento, como a gente deve fazer esse tratamento? Como que é esse tratamento para essa pessoa que tem esse transtorno? Uma abordagem multidisciplinar, né? Que geralmente é cometido com medicamentos, tem intervenções terapêuticas e psicoeducacionais, né? Então, esse é uma das abordagens que eles utilizam para fazer esse tratamento, né? Qual seria uma dica que eu poderia deixar para o professor que tem esses alunos, né? Ou que ela tem alguma característica assim, ou que já tem um laudo, né? Que tem esse transtorno. O que o professor poderia fazer? O professor poderia criar uma agenda de comunicação com os pais, né? Ver como que ele está relacionando em casa, como que ele está na escola, da escola para casa. Fazer com que o aluno sente sempre na frente da turma, sabe? Mas que ele fique longe da janela, né? Ou da porta, onde possa influenciar outros contatos, né? Fora visuais, né? E auditivos também. Porque ele pode ter outros estímulos, né? E também não conseguir prestar atenção no que ela tem para dizer, para falar naquele momento daquela disciplina, né? Ela também pode, o professor também pode, sabe, essas atividades, digamos, essas disciplinas mais difíceis, né? Que ela vê que ele tem mais dificuldade,
coloca essas matérias por primeiro, né? No começo da aula, né? Coloca ali, dá sempre uma pequena pausa também, umas pausas meio, né? No meio para dar uma relaxada, dar aquela quebrada, que a criança volte, respirar e voltar, né? Fazer as atividades, tomar aquela atenção novamente sobre o conteúdo que está sendo abordado ali, ou que vai ser trabalhado. Então, dá essa pequena pausa. Quando for dar uma ordem para fazer alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa, ser objetiva, sabe? Já ir direto ao ponto. É isso que tem que ser feito, sabe? Porque assim ele vai conseguir focar um pouco mais nessa ordem do que ficar pedindo muitas outras coisas. A criança ela não consegue ter esse foco, né? Então, pedir uma coisa, mas ser objetivo naquilo, sabe? No que vai pedir. Técnicas de organização de estudos para facilitar a vida, né, desses estudantes ou do estudante, né, porque tem professores aí, que em sala de aula tem 2 ou 3, né, às vezes até com esse tipo de transtorno, né. Então, organizar um tipo de estudo, né, estimular o reforço positivo com atitudes de elogios, quando a criança acertar, ir lá, parabéns, você acertou, você fez isso, isso, isso. A criança ter esse elogio positivo daquilo que está fazendo é um estímulo muito grande e ele começa a perceber mais sobre o que ele fez, entende? Então, um estímulo de positividade, né? Questionar sobre dúvidas, né? Se tem dúvidas sobre alguma coisa, né? Tipo, trazer aquela criança para apagar o quadro também ajuda muito aquela impulsividade. Ele vai estar ali apagando o quadro e também já vai estar colaborando com o professor, né? E já o aluno, agora eu vou dar uma dica para o aluno aí que tem, ou pode ser também até um adulto aí, né? Que na vida acadêmica dele ou em trabalho mesmo, perguntar quando tem dúvidas. Pergunte para o professor, pergunte para o gestor do seu trabalho, pergunte. Você está com dúvida? Pergunte. Ah, como que é para fazer? É assim, assim, assim? Não precisa ficar com vergonha, tá? Pergunte, porque a dúvida, eles vão ser esclarecidas, seja por professor, seja por um gestor, seja por um coordenador, ele vai estar ali para te auxiliar, né? Se você tem dúvidas, né, no trabalho, perguntar como que é feito, criar uma agenda com horários, criar uma agenda com, por exemplo, vai ter uma reunião tal hora, colocar na agenda, de tal a tal hora tem uma reunião, de tal, sabe, programar esse horário, essa agenda. Caso tenha dificuldade, também dá para pôr o celular para despertar nesse momento, né, que nós temos no celular também essas agendas, que também pode ser utilizada para isso, para marcar os seus compromissos. Fazer uma lista das atividades diárias, né? De tal a tal hora eu tenho futebol, de tal a tal hora eu tenho que ir para a escola, tenho que fazer de tal a tal hora as atividades da escola, ou tenho que ir para natação, não importa. Fazer uma rotina e escrever na agenda. Assim vai facilitar a vida, né, da pessoa que tem esse transtorno e a vida também dos familiares, as pessoas que estão na volta da criança também. Se for uma criança, os pais podem fazer essa rotina, essa agenda para a criança, para que elas consiga se desenvolver cada dia melhor, tá? Muito obrigada, espero que eu tenha contribuído com esse tema e ajudado algumas pessoas um pouquinho mais, né, no esclarecimento desse transtorno. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!